Paz, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal. E hoje nós estaremos falando sobre como era a vida dos cristãos na igreja primitiva. Então, se você ficou curioso para saber a respeito disso, vem comigo. Então, primeiro ponto, como eram os cultos ou reuniões dos cristãos primitivos? Bom, na era primitiva, os cristãos eles não tinham instituições religiosas como nós temos hoje, igrejas fixas. Hoje em dia, as pessoas têm uma igreja fixa, num local fixo e vão nos dias de culto para poder adorar a Deus. Só que lá, antigamente, não era dessa maneira, porque existiam apenas comunidades. Então, como o cristianismo estava em expansão, as pessoas se reuniam nas casas dos próprios irmãos para poder adorar a Deus. Então não era um lugar fixo, às vezes eles iam para alguma comunidade cristã, depois migravam para uma casa de algum irmão, depois iam para algum outro edifício para que eles pudessem adorar a Deus. Então não era a mesma coisa de hoje em dia. Hoje em dia é fixo, tem dias fixos com horários fixos. Já naquela época eles eram mais nômades, eram pessoas que viajavam bastante, eram pessoas que se deslocavam muito, então eles utilizavam essa comunidade de forma nômade, eram pessoas que não tinham um lugar fixo para adorar a Deus, então eles iam em algumas casas, iam em edifícios, então eram muito diferente de hoje em dia, mas isso tem um porquê e eu vou explicar agora no nosso próximo tópico. Daniel, naquela época, os cristãos eles tinham liberdade religiosa ou perseguição? Aí é que tá, meus queridos. No começo do cristianismo primitivo, nós temos até mesmo relatos bíblicos dos próprios apóstolos sobre a perseguição ferrenha que o império tinha em cima dos cristãos. Então, como eu falei para vocês no primeiro tópico, eles faziam as reuniões deles dentro de uma comunidade cristã, às vezes dentro de casas e edifícios, eram pessoas nômades, mas isso tinha um porquê, por conta das perseguições. Então se eles ficassem num lugar fixo, num lugar centrado em que os imperadores soubessem onde eles estavam cultuando a Deus, aquele lugar seria destruído. Então era muito mais estratégico para eles fazerem comunidades nômades para que eles pudessem adorar a Deus e ninguém descobrisse. Então, liberdade religiosa não existia naquela época para os cristãos. Os cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram torturados, eram obrigados a largar sua fé ou eles morriam. Eles tinham que demonstrar lealdade ao imperador e abandonar completamente ao Deus de Israel. Então, naquela época não existia liberdade religiosa até que Constantino foi o primeiro imperador de Roma que colocou o cristianismo como religião oficial de Roma. Então a partir daí parou a perseguição. Se não me engano, em 312 depois de Cristo. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Mas quando Constantino aboliu toda essa perseguição, os cristãos tiveram muito mais liberdade. Mas foram aí praticamente 3 séculos de perseguição ferrenha em cima dos cristãos. Então não havia liberdade religiosa nenhuma na igreja primitiva. Terceiro ponto, como era a evangelização? Como nós sabemos, o cristianismo ele se expandiu muito rápido, mas como que as pessoas recebiam a palavra de Deus? Quando a gente olha, por exemplo, o relato dos apóstolos nas próprias cartas, principalmente de Paulo, a gente vê que eles iam no boca a boca mesmo, viajando pelos lugares. Então passavam por Grécia, passavam por Roma, passavam por muitos outros lugares para que eles pudessem expandir a palavra de Deus, para que eles pudessem alcançar mais almas, alcançar mais vidas. Então a evangelização, eles demoravam dias, até mesmo meses para poder chegar num lugar, para poder entregar a palavra de Deus para as pessoas que não conheciam a Cristo. Então a evangelização era muito, muito difícil e também tinha que tomar muito cuidado com as perseguições dos lugares, porque às vezes quando eles chegavam em certos lugares, as pessoas tinham seus costumes, tinham seus deuses, e falar do Deus de Israel para aquelas pessoas era a mesma coisa que você afrontar a fé daquelas pessoas, você falar de Cristo e etc. Então a evangelização era difícil, tinha que fazer com muita cautela, com muita fé em Deus. Já hoje em dia nós temos tudo na nossa mão, a gente tem o nosso celular, a gente tem computador, a gente pode evangelizar por canais de YouTube, como eu faço aqui. Então a gente só tem que agradecer a Deus, porque a igreja primitiva não tem o privilégio que nós temos hoje. Eles tinham que ser nômades por conta de perseguição, hoje a gente pode ter um lugar fixo para adorar a Deus, a gente pode adorar a Deus até mesmo na nossa casa.
E eles também tinham que evangelizar, demoravam meses e meses para poder evangelizar alguns povos. Hoje em dia a gente consegue evangelizar qualquer pessoa. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui com o meu canal. Eu estou aqui em uma localidade, mas estou expandindo para todo o Brasil o Evangelho de Cristo. Então, vamos agradecer a Deus por a gente ter esse privilégio de termos essa liberdade de adorar a Deus. Se você gostou do nosso conteúdo e quer nos apoiar, por gentileza, deixe o seu like, comente e também se inscreva ativando todas as notificações para você receber todos os nossos próximos vídeos. E caso você queira ter um contato mais próximo comigo, me adicione no Instagram. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.